Olá, boa noite. Começando mais uma live do Toque de Bola, live de segunda, hoje com uma entrevista daqui a pouquinho para você. Então, essa live do Toque de Bola, iniciando mais uma semana com agenda bastante movimentada no Toque de Bola, já no portal. Boa noite para todo mundo que está acompanhando. Já a situação atualizada do módulo 2 do Campeonato Mineiro, né? O Tupi venceu. Até que enfim o Tupi venceu, uma virada sobre o Ipatinga, que fez até a gente lembrar aquela outra virada com o gol do Alan Taxista no último minuto, né? Nos acréscimos, uma chuva tremenda lá no estádio municipal. E no sábado à tarde, depois de um primeiro tempo que o torcedor ficou bem desanimado, principalmente pela facilidade com que o Ipatinga fez os 2 gols, né? Os caras entraram como quiseram, pela ponta, cruzaram na área, não tinha ninguém marcando, o torcedor ficou bem, torcedor acompanhando por nós, né? Não pelo estádio. E depois o Tupi acabou conseguindo a virada 3-2, e aí hoje no Toque de Bola a gente tem toda a situação da chave do Tupi atualizada. Esse módulo 2, né? São 12 times, 12 clubes, os 2 últimos são rebaixados e os 4 primeiros avançam para o quadrangular com turno e retorno do módulo 2 do Campeonato Mineiro. Então lá no Toque de Bola ou aqui no Toque de Bola, mas no portal, você vai conferir toda essa situação. Deixa eu mandar um abraço para o Gião Buquerque, que tem uma matéria nova na nossa web rádio. Pedro Sarmento conversou com a turma do Buscapé, com as atletas, com a Marina, com a Carol, com o Jean. É só acessar a rádio web do Toque de Bola, entra no portal, clica em rádio e aí você vai ser direcionado para essas reportagens. E é um podcast muito legal com o Buscapé. E aí a turma conta como que surgiu esse time, né? Esse time de futsal feminino há 6 anos, como que a situação foi em relação à amizade, união, foi se fortalecendo e agora a projeção e a expectativa de ver esse time brilhar. O Buscapé que fez uma parceria recentemente com o Clube Bom Pastor, a Marina até destaca isso, né? A Marina Loures, a estrutura que o Clube Bom Pastor está disponibilizando para o sucesso da parceria, o que faz com que todo mundo pense aí projete um futuro bacana para o futsal feminino da cidade. Então um abraço para o Jean, Karen, Fernanda Almeida, Dr. Rafael, Carol, Léo Lima, João Márcio já está aqui, nosso convidado, Arthur Teves. Boa noite, Toque de Bola. Live, um tema muito bacana, de momento, muita gente querendo saber os detalhes, e o João Márcio está aqui para atender o nosso convite nessa agenda movimentada, mas hoje a gente conseguiu encontrar, João, uma brecha para a gente falar um pouquinho dessa Arena MRV. Tá bom, João Márcio? Boa noite. Boa noite, Ivan. Tudo bem, meu amigo? E você? Primeiro, obrigado pelo convite. Segundo, pela pequena demora em poder aceitá-lo, mas, como você falou, a vida está corrida para caramba para colocar centro de experiências lá da Arena MRV de pé, botar venda, e agora venda de cadeiras e de camarotes. Então tá bem corrido mesmo, mas agora é um prazer poder falar com você, com quem te acompanha. Com certeza, com você também, para nós também, muito legal poder falar, turma toda, família muito boa, para quem não sabe, né, o doutor João Márcio, pai do nosso João, já foi jogador do Fluminense, tem uma reportagem do Toque de Bola sobre o Fla-Flu do doutor João Márcio, e a gente tem, no Toque de Bola, a gente consegue saber, né, os acessos, e essa matéria, ela, embora já tenha sido feita há algum tempo, volta e meia ela está sendo visitada ali, e uma pessoa muito conhecida na cidade e que bateu um bolão, não é isso, João? Dizem que jogou uma bola. Eu não tive a chance de ver, infelizmente, mas todo mundo diz que jogou muita bola. Foi um centroavante bem perigoso, né? Fazia muitos gols. É verdade. O professor Flávio Vilela está mandando um abraço para você. Um abração, professor. Isso não é muito fácil não, tá, João? Flávio Vilela, normalmente, ele fala assim, isso aí é panelinha, né? Ninguém me convidou. Então, você está com prestígio com o Flávio. Parceiraço. O Jean está mandando um abraço, estamos juntos. O Clóvis também. Então, para quem não conhece, é o João Márcio Coelho Júnior, gerente de marketing da Arena MRV. Mas eu queria, João,
que você falasse um pouquinho. O Léo está lembrando aqui que o João também foi craque do Tupi. É verdade. Jogou no Tupi, no Fluminense e no Cruzeiro, o pai do João Márcio. Conta um pouquinho... No Veracruz do México, né? Veracruz do México. No Cruzeiro ele não chegou a jogar, não. Treinou, mas não assinou contrato. Ah, tá. Beleza. A Paula entrou aqui. Olha lá, Flávio, foi falar do Flávio, está falando, deixa de ser, deve ser a panelinha que o Flávio Vilela está falando. Conta um pouquinho, João, da sua formação primeiro, antes da gente entrar, né, no tema específico do estádio novo do Atlético, mas conta um pouquinho da sua formação na comunicação, na administração, no marketing, até chegar a desempenhar essas funções aí. Eu fiz faculdade de comunicação na Federal de Juiz de Fora e fiz, ao mesmo tempo, administração no Machado Sobrinho. E depois eu fiz pós-graduação em marketing na Universidade da Califórnia, em Berkeley, mestrado em marketing na Federal do Paraná, e essa foi a minha formação acadêmica. E comecei a trabalhar com marketing esportivo no Mineirão. Eu fui convidado para entrar na equipe de marketing em 2011, período ainda de reforma do estádio para a Copa do Mundo no Brasil, né, em 2014. Certo. E lá você ficou quanto tempo? Eu fiquei 4 anos e meio. Fiz todo o projeto comercial do estádio ainda na fase de obra. E depois, durante a operação, entrei na parte de comercialização mesmo. Fiz o patrocínio da Coca-Cola, por exemplo. Locação do estádio para diversos eventos, né, como o Elton John, que foi na inauguração, Paul McCartney, enfim, todos os outros, até eu saí em janeiro de 16, eu recebi e aceitei o convite de ser gerente de marketing do Fluminense. Aí fiquei lá 1 ano e meio, saí, fui para o Flamengo, comecei lá como coordenador e saí como head de patrocínio. No Flamengo eu fiquei quase 3 anos. E saí de lá também pelo convite que aceitei de muito bom grado para ser gerente de marketing da Arena MRV, então estou aqui há 2 meses, mais ou menos. Vamos falar um pouquinho, né, até chegar no estádio, então, do Atlético, que esse desafio, e ao mesmo tempo imagino que seja uma coisa muito boa para se fazer, né, para um profissional que já passou por essas fases. Conta um pouquinho desse Mineirão com Copa do Mundo, que momentos aí que você destaca como, né, trabalho, que você falou, poxa vida, trabalho, claro que todos grandes, né, pela tradição do estádio, pela modernização que ele viveu. Vamos falar um pouquinho de cada um desses trabalhos, o que você, assim, o que você leva, o que você guarda. Vamos começar pelo Mineirão. Tá bom. Foi um desafio muito grande, Ivan, porque por se tratar de um equipamento público com uma gestão privada. Então, o grande torcedor, o Belo Horizontino, está mais ou menos partindo do princípio de que era uma situação ruim, né? Quem está vindo aí, quem é a parte privada que vai tomar conta do meu Mineirão? Então, já tinha de cara uma barreira para se quebrar, né? E foi um trabalho árduo, bem difícil mesmo, de construir a marca do Mineirão, de construir um equipamento bem avaliado pelo público e muito bem avaliado depois também pelos clubes que passaram, né, a jogar lá, inclusive os visitantes. Então foi um aprendizado incrível. Eu destaco assim, primeiro o desenvolvimento do projeto comercial era uma incógnita para a gente tinha o contrato de prestação de serviço de uma empresa, tanto para operação quanto para comercialização, que não foi bem desempenhado, e a gente, há 6 meses da entrega da obra, achou melhor romper o contrato e fazer tudo sozinho. Então, eu já estava desenvolvendo em paralelo e acabamos executando o planejamento comercial que eu havia desenvolvido junto com, naturalmente, com os outros diretores da empresa. E aí o destaque comercial para mim foi a negociação do patrocínio com a Coca-Cola. Foi o maior patrocínio nos estádios das arenas de Copa do Mundo, né? Exceto, naturalmente, os naming rights. E para mim foi uma felicidade muito grande fechar esse contrato. E depois os contratos, principalmente de locação para eventos, né? Eu citei o Elton John, que foi o evento de inauguração do estádio, então um show internacional de altíssimo nível. Gostei muito também de ter participado da sessão do estádio para o Paul McCartney, porque era
um desejo muito grande da cidade, tinha batido na trave, acho que nas últimas duas turnês que ele fez, e a minha participação nesse evento, naturalmente, além da negociação da extensão do estádio, eu fui responsável por receber e fazer um tour com a equipe de produção do Paul McCartney para que eles pudessem avaliar, e aí, graças a Deus, eles avalizaram e aprovaram o estádio. Né? Então, eu fui o responsável único do Mineirão por fazer isso. E, naturalmente, os jogos. Né? A gente teve muitos jogos importantes no estádio. O Atlético campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, no jogo anterior foi no Mineirão. O Cruzeiro bicampeão brasileiro. Então, a gente teve jogos de altíssimo nível, muito público e um sucesso muito grande. Então, para mim foi um prazer enorme participar de todos esses eventos. E a gente teve também Copa das Confederações, Copa do Mundo, que, embora eu não tivesse participado diretamente na operação com a FIFA, né, eu fiz todo esse intermédio, toda a interface, eu e uma série de outras pessoas, mas, então, de uma forma indireta, pude participar desses dois grandes eventos também. Por exemplo, como eu era responsável pela parte comercial, eu fiz a locação dos camarotes, do mobiliário todo para a FIFA, para que eles pudessem usá-los durante a Copa do Mundo e a Copa das Confederações. Então foi um projeto bacana demais também. E eu, por exemplo, assisti ao 7-1 do Mineirão como convidado. Então, a MET, que é a empresa de comercialização de camarote, eu ajudei também com os contatos, principalmente com os nossos permissionários de camarote na época. Então, eles me convidaram para assistir ao 7-1. Eu estava aqui no Mineirão como convidado daquele grande evento. Legal. E você viveu, né? Você estava lembrando aí alguns momentos. Realmente foram anos que vão ficar marcados na história do estádio e, naturalmente, na sua história. Tem algum número de público entre jogos ou shows que foi recorde, que chamou sua atenção? Os shows, qual o número que você tem como o maior número, talvez, de público? Eu acho que o maior de eventos foi o do Paul McCartney, 52 mil pessoas, eu acho. A gente usou o estádio, né, do lado de dentro, então tinha gente nas arquibancadas, gente no gramado, gente nos camarotes. Então foi um show realmente espetacular. E de público, de jogo, se eu não me engano, foi a final da Libertadores, do Atlético. Tinha 57 ou 58 mil pessoas. Também foi realmente um espetáculo. Esse jogo, especificamente, eu não fui, porque o meu filho nasceu no dia seguinte. Então, eu já estava em casa todo preparado para de manhã cedinho ir para a maternidade para chegar o meu filho mais velho. Mas eu participei de toda a preparação do evento. Foi até interessante, um caso recente, Ivan. Eu estava fazendo uma seleção de imagens pro centro de experiências agora, né, da Arena MRV. Então, fomos buscar algumas fotos históricas. E aí, o Flickr do Atlético tem mais de 800 páginas. Né? É um absurdo. E aí, eu fui escolhendo aleatoriamente, assim. Peguei 555, 666, 777. E não é que numa dessas, peguei uma foto do jogo treino, não, né? Do reconhecimento de gramado para a final da Libertadores. E eu tô na foto. Uma foto da entrada do Cuca no túnel, assim, e eu todo esperando o time, assim, tal, porque eu ajudei na época, a fazer interface com o Atlético, com a diretoria do Atlético, para ceder o espaço para eles fazerem o aquecimento. Então, foi muito interessante eu mesmo me encontrar essa foto tanto tempo depois. Né? Bacana. Se der, você manda ela para a gente, que a gente publica ela aqui. Deixa eu mandar para a turma aqui. A Celda Menezes. Celda Menezes, aqui. A Joyce. Cervejaria Pratinha, Castrol, Beto Vidal, Júlio Carvalho, Pedro Paiva, Marluce, Tati Canecas, Alexandre Rosane, Benevides Tempone, Dona Suade Brahim, beijão para Dona Suade, a Miriam. E o Léo está lembrando que ele foi artilheiro em 1963 do Tupi, o seu pai, com 25 gols em 26 jogos. Realmente, gol era com ele. A Nara também entrou. Oi, mãe. Um beijão para ela. Em todas, viu, Ivan? Minha colega de inglês, tá? Ela lembrou disso ontem.
Era mais professora do que colega lá no inglês. Aí você vai para o Clube do Coração, que é o Fluminense. Conta um pouquinho aí dessa passagem pelo nosso tricolor. Essa foi bem bacana também. A história de chegar lá foi interessante. Eu tinha muita interface na época com o Marconi Barbosa, que era diretor de marketing do Cruzeiro. Né? O Cruzeiro com um contrato para jogar no Mineirão, e eu, responsável pelo marketing, fazia interface com o Marconi. E sempre foi uma relação muito boa. E aí o Marconi foi para o Fluminense. Enquanto ele estava no Fluminense, aliás, antes de ele ir para o Fluminense, eu recebi uma proposta comercial para o Mineirão de uma agência no Rio, uma agência bem grande do Rio. E aí eu comecei a conversar com a agência, era o Pedro na época, o atendimento, e ele me explicou a situação. Eu falei: Pedro, isso não é comigo do Mineirão, isso é com o Cruzeiro. Se você quiser, eu posso te ajudar a fazer a interface com a diretoria de marketing. Ele falou: eu quero. E aí ele veio para BH, eu me encontrei com ele na sede do Cruzeiro e fomos ter a reunião com o Marconi. Acabou que não deu certo, mas eu saí de lá amigo do Pedro. E o Pedro, na nossa conversa, descobriu que eu torcia para o Fluminense, né? Em função do meu pai, etc. E ele também torcedor do Fluminense. Então, a gente começou a conversar sobre isso, ele me acrescentou num grupo. Posso colocar no grupo? Eu falei: claro que pode. E aí, de vez em quando, eu ia lá no grupo, mandava foto: tô aqui no Mineirão, vendo o jogo do Fluminense, mas trabalhando e tal. Aí o Pedrão me perguntou: João, você gostaria de trabalhar no Fluminense? Claro, ia ser muito bacana. Um clube super importante, é o clube do coração, poderia ajudar e tal. E ficou por isso. Aí, rapaz, não é que o Pedro me indicou para o vice-presidente de marketing do Fluminense na época, o Léo Lemos, baita cara. O Léo Lemos foi até o Marconi e falou: Marconi, eu tenho interesse em trazer o João Marcos para cá. Você conhece ele? Claro que eu conheço, trabalhou junto no Mineirão e tal. Pode trazer. Eu falei: então tá bom, então pode trazer. Aí o Marconi veio um dia para BH, no Fluminense e Cruzeiro, no Mineirão, ele já pelo Fluminense. Conversamos, ele me convidou e deu tudo certo. Aí eu fui para o Fluminense, fiquei 1 ano e meio lá. O Marconi saiu de lá antes de mim. Ele voltou para o Cruzeiro. E foi uma experiência muito bacana de trabalhar no meu clube do coração. Mas, Ivan, eu achei até que eu fosse nos primeiros, assim, antes de ir, né? Eu falei: cara, será que eu vou ficar emocionado? Vai ser legal, estou refazendo os passos do meu pai, né? Mas nunca deixou de ser profissional. Desde o primeiro dia, sempre fui muito profissional. Claro que eu tenho histórias interessantes, do tipo, a gente foi fazer uma ativação da Brahma, patrocinadora do Fluminense, que era levar os troféus e o mascote para um supermercado. E aí eu coordenei toda essa parte pelo lado do Fluminense. E aí, quando eu fui retornar da ação com o troféu, o clube estava fechado. Aí o troféu do Campeonato Brasileiro 2012 dormiu na minha casa. Então, assim, para qualquer torcedor, isso é muito legal, né? Então, isso foi bacana e tudo, mas eu fiquei nervoso pra caramba com o troféu dormindo na minha casa, né? Mas foi legal. Da mesma forma que foi legal a primeira vez que eu viajei com um time de avião. Então, eu me lembro, eu viajando, o Diego Cavalieri sentado do meu lado, assim. O cara campeão brasileiro 2012, né? Um baita goleiro. Então, isso foi legal. Mas aí na segunda viagem já estava tudo normal, né? Já não tinha mais essa, olha que legal, quem está aqui, já era trabalho mesmo. Então, foi um período que eu me dediquei demais. Eu trabalhei todos os dias, chegava tarde em casa por causa dos jogos. Então, eu tenho muito orgulho e tenho muito orgulho mesmo de ter conseguido, acredito eu, desempenhar um bom trabalho. Por exemplo, o ano que eu estive lá foi recorde de receita em licenciamento do clube. Então, a gente aumentou em mais de 50% o faturamento, aumentou bastante também o número de empresas. E eu saí de lá, fui mandado embora de lá por questões políticas, né? Mudou a gestão, entraram algumas pessoas lá que eu acho que atrapalharam bastante o andamento do clube, e saíram algumas pessoas, eu fui uma delas.
Antes de chegar no Flamengo, João, a gente estava conversando com o pessoal aqui do Toque de Bola, né? Todo mundo, pô, legal, vai ser legal a live e tal. E aí pedindo pro pessoal, olha, vocês passem as perguntas também para todo mundo participar. Estou com algumas perguntas aqui para te passar, mais específica do Atlético. E o Dudu, que trabalha com a gente, o Eduardo Antunes, que trabalha na parte de artes, lembrou de um episódio de um Fla-Flu, de uma disputa de pênaltis entre torcedores. E aí ele falou, será que era o João Márcio? Foi uma disputa de pênaltis entre torcedores no intervalo do jogo. O negócio de brincadeira acabou virando baixaria e, de repente, é o João Márcio que vai lá para tentar. Foi isso mesmo, João? Foi isso mesmo. A gente, na época eu nem participei disso, era uma ação do sócio, programa de sócio. Então era uma outra gerência, eu não tinha interface nenhuma, né? Só que a Thalita, que trabalha no clube até hoje, uma menina espetacular, ela torceu o pé no dia do jogo. Ela estava lá no jogo, torceu o pé. E ela me falou, João, estou com o pé doendo muito, eu não vou conseguir entrar. Será que você quebra o meu galho e vai lá para dentro? Eu falei, claro, sem problema nenhum. A minha função já tinha acabado no jogo, então eu fui lá no intervalo ajudar a ação. E o pessoal tinha feito a coordenação, tudo certinho, pedido para não ter confusão, explicado que era uma ação de paz, de integração das torcidas, etc. e tal. Mas aí no último pênalti, o cara do Flamengo, acho que pegou o pênalti, e aí ele foi dar uma zoada, o torcedor do Fluminense não gostou e a briga estancou dentro do gramado. E aí eu fui separar a briga. Quando eu vi, eu estava dando uma gravata no torcedor do Flamengo para tirar ele de... Ele estava embaixo do torcedor do Fluminense, então ele estava numa situação pior. Aí eu acho que ele gostou da minha ajuda, né, de tirá-lo de lá, que foi providencial. Qual estádio foi mesmo? Foi na gravata, foi em Volta Redonda. Volta Redonda. Tá, da Cidadania. E você está no... Não sei se foi transmitido ao vivo, mas, rapaz, eu recebi muita ligação do Brasil inteiro. De gente me chamando para trabalhar, para fazer jiu-jitsu. O chefe de segurança do Fluminense falou, se você sair do marketing, você tem vaga aqui comigo. Então foi muito legal. E recentemente, acho que foi dia 13 ou 14 de outubro, esse episódio fez 4 anos. Então apareceu em um perfil do Instagram isso. O pessoal começou a me marcar de novo, me rememorar esse assunto. Foi engraçado mesmo. E você estava no Fluminense quando houve aquela primeira liga, né? Quando a gente fala isso hoje, quem não acompanhou muito, mas foi um campeonato importante naquele ano. O estádio aqui em Juiz de Fora recebeu um dos maiores públicos. Eu lembro que você veio, a gente conversou, sorteamos uma camisa do Fluminense no toque de bola. E foi um campeonato importante. Eu lembro direitinho das reuniões no estádio, né? Aquela plano de jogo. Aquilo ali foi também um trabalho que foi um título que ficou, né? Por mais que hoje as pessoas falam, o campeonato não deu sequência, mas no momento foi importante, né? Foi um campeonato super importante. Primeiro por ter sido uma liga criada pelos próprios clubes, né? Então não havia organização de CBF, não tinha federação envolvida. Naquele momento, Flamengo e Fluminense participaram do campeonato pelo estado do Rio e havia uma divergência desses clubes com a federação. Então, os clubes optaram por mandar os jogos fora do Rio de Janeiro. E aí o Fluminense escolheu o Juiz de Fora para sediar os seus jogos, né? E a gente trouxe a final para cá e foi realmente espetacular, né? A gente ganhou do Atlético Paranaense, foi o meu único título no Fluminense, né? A gente ganhou também uma taça Guanabara, mas não conta, né, como título. Então foi espetacular. O troféu dormiu lá em casa também um dia. E, cara, foi incrível eu poder participar de uma final. Melhor ainda em casa, né? Em Juiz de Fora, no estádio regional. Foi realmente uma experiência incrível para mim e nunca mais vou me esquecer. Foi muito legal. Beleza, João. Deixa eu só mandar um abraço para a turma aqui, senão eu estava lá, você não mandou um abraço para a gente. O Ebert está aqui, o Braulio, nosso companheiro lá do Panaton, o professor Braulio, o Barreto, o Murilo, o Vitor Melo, o Ademir Amaral, a Celda está aqui, Tassiana, a Fernanda. Aí você já sai do Fluminense para ir para o Flamengo ou teve algum intervalo? Teve um mini intervalo. Foi muito rápido. Eu saí do Fluminense em junho, se eu não me engano. Aí, em agosto, o Flamengo me ligou, que a gente começou a negociar, só que eles demoraram demais para me chamar. Aí, quando eles me chamaram, meu filho ia nascer.
Eu falei, agora eu não vou não. Aí esperamos um mês depois eu fui. Então eu cheguei lá acho que foi dia 5 de dezembro de 2017. Então teve um intervalo aí de 4, 5 meses entre Fluminense e Flamengo. Pô, também foi uma experiência espetacular, né? Você chegar no principal clube do Brasil, maior torcida, pressão todo santo dia, o Flamengo ganhando título, no dia seguinte o pessoal querendo mais. Então foi uma experiência espetacular também. Acho que todas essas, Ivan, eu entrei uma pessoa e saí outra muito mais preparada, muito mais qualificada, com mais experiência, né? Pô, foi incrível. Agora, ô João, a gente tem uma curiosidade, é claro que a gente que é do meio, a gente tem uma noção, mas também a gente não conhece internamente como que funciona o departamento de marketing de um grande clube, né? A gente sabe por informações, por exemplo, que a estrutura do Flamengo hoje, até há um tempo, é muito maior em relação a marketing do que o Fluminense, que peca um pouco nessa parte, a torcida reclama, enfim, situações de torcedor e outras situações. Agora eu queria que, antes de a gente cair de vez na arena do Atlético, que você explicasse, por exemplo, você é chamado para o marketing do Flamengo, e o marketing do Flamengo tem 1000 funções, né? Tem a nação rubro-negra, tem os produtos licenciados, tem a questão do estádio, que administra hoje junto com, né, com o Fluminense e Maracanã. No caso, né, eles te chamam, João, a gente quer trazer para o Flamengo e você vai fazer isso. Ou, na verdade, embora tenha um convite como esse, você chega lá e acaba desempenhando várias funções. Acho que uma curiosidade que o pessoal tem. O João Mar já tem uma experiência de Mineirão, de Fluminense, está no Flamengo. Mas o que ele faz exatamente? Você já citou, né, rapidamente no começo, mas explica um pouquinho melhor. Acho que muita gente tem essa curiosidade. Tá, eu vou explicar fazendo um paralelo com as outras funções. No Mineirão eu tinha função de comercialização. Então, eu era responsável por patrocínio, locação de espaço para eventos e locação de lojas. Então, a minha função era estritamente comercial. Aí eu fui para o Fluminense e tive um papel mais amplo. Então, eu era gerente de marketing, eu fazia tudo menos sócio e menos patrocínio. Então, eu fazia gestão de material esportivo, fazia loja, eu iniciei o projeto de e-commerce, branding, licenciamento, relação com jogadores, enfim, eu fazia tudo. Para o Flamengo, eu fui convidado... Relações internacionais também envolvia isso? Não, muito pouco. Eu tive, por exemplo, no Fluminense, eu fui fazer uma palestra para uma turma de marketing da Universidade de alguma cidade lá do Canadá. Eles estavam no Rio, me convidaram o Fluminense me designou para ir. Mas tinha pouca coisa de internacional, né? Não tinha... Fato isolado, né? Exatamente. Não tinha um projeto específico para a gente tocar, não. E aí, para o Flamengo, eu fui convidado especificamente para a parte comercial. Então, eu fazia só patrocínio. Então, eu era responsável por captação de patrocínio e aí, naturalmente, eu trabalhava com a gestão desses patrocínios também, né? Embora eu tivesse meu foco fosse basicamente botar dinheiro para dentro, eu sempre gostei de criar uma relação com essas pessoas, né, com essas empresas, para que o atendimento daquilo que eu vendi fosse o melhor possível, a entrega do que eu vendi fosse o melhor possível. Então, eu comecei especificamente como captação de patrocínio e saí de lá como o head de patrocínio, né? Então, eu era responsável ainda pela captação, mas também pela gestão de todos os contratos, naturalmente, com a equipe que eu tinha lá nas mãos. Certo. Curiosidade também, tá, João? Aproveitar que você estava lá e a gente está tendo essa chance. Aí vamos dizer, o Flamengo, você montou um projeto para uma empresa, seria um patrocinador master. Como que é essa apresentação? Vamos dar um exemplo. Antes disso, vou te dar um exemplo. Por exemplo, o Fabiano Bazzoni, que acabou de entrar aqui, eu parceiraço desde o Fluminense, mas especialmente no Flamengo. Ele é responsável pela Bioleve, que é a empresa que tem parceria de água com diversos principais clubes do Brasil. Então, uma das primeiras coisas que eu fiz lá foi renovar o contrato com o Bazzoni. Eu falei, Bazzoni, vamos renovar esse negócio logo aqui. E fechamos um contrato de 2 anos. E a última coisa que eu fiz foi renovar
novamente o contrato da Bioleve no Flamengo. Então, esse tipo de gestão de contrato não é muito simples, sabe? Não é muito comum de se ter uma antecipação dessas situações, né? Então, quando eu cheguei lá com o Bazzoni, o contrato já estava vencido, né, Bazzoni? E aí eu falei, cara, não dá para ficar assim, vamos renovar. E renovamos já por 2 anos. Então foi sempre tentando, Ivan, dar uma gestão profissional para as questões. E aí, respondendo especificamente a sua pergunta. Quando a gente encontra um patrocinador, a gente começa a buscar uma relação com ele e entender quais são os objetivos da empresa. Então, tem empresa que prefere ter exposição de marca porque é uma empresa nova e quer ser mais conhecida no Brasil inteiro. Outras preferem ter uma relação mais próxima com os torcedores do Flamengo. Outras preferem se engajar mais com o torcedor online. Então, em função de cada patrocínio, a gente desenvolve ou adapta as cotas de patrocínio que a gente desenvolve, porque você tem que ter alguma coisa na manga, né? Se o cara fala, eu quero patrocinar, como é que é? Você já manda um projeto pronto. Mas no avanço das conversas, a gente consegue desenvolver melhor as contrapartidas para que o patrocinador se sinta melhor, né? Seja mais adequado ao que ele espera. Certo. Vamos chegar então, o Helder Flamenguista está dizendo aqui, passando para lembrar, questão de tempo, segue o líder, a máquina está voltando. O torcedor do Flamengo está impossível, coitado do Corinthians ontem, tomou de 5-1, que resultado lá dentro, né? Lá dentro do estádio do Corinthians. Agora chegamos então à nossa MRV Arena, como é que foi esse convite para você assumir essa função que a gente... É uma função de peso, gerente de marketing do novo estádio do Atlético, que é hoje, não sei se eu estou enganado, ou de repente, é o clube que tem investido mais, né, em jogadores, no estádio, tem patronos, né, como se diz, pessoas fortes financeiramente. Como é que foi esse convite, a sua chegada e esses primeiros meses aí de Arena? Foi uma convergência de fatores que me beneficiaram, né, para essa possibilidade. E, acima de tudo, acredito eu, e sou muito grato em falar disso, do resultado do meu trabalho. Então, a MRV é patrocinadora do Flamengo, e quando eu cheguei, uma das primeiras coisas que eu fiz também foi trabalhar do início do processo de renovação do contrato. Então, eu cheguei em dezembro, e o contrato entrou no último ano, e aí eu, desde o início, comecei a criar uma relação, a elaborar relatórios. Isso não existia no Flamengo. Então, eu comecei a apresentar os relatórios para eles trimestralmente para mostrar o resultado, e eles, inclusive, conseguiram corrigir um pouco o curso do contrato durante a vigência, e aí tive a felicidade de fazer a renovação do contrato e manter uma excelente relação com eles durante todo o período que eu estive lá. Uma das pessoas que mais eu tive relação na MRV foi a Leilane. A Leilane era gerente de marketing da MRV e em um determinado momento ela me ligou e falou, João, tem a possibilidade de você vir para a Arena, você tem interesse? Eu falei, claro que eu tenho. Ela me apresentou para o Bruno Musi, que é o CEO da Arena. Isso eu já nem sei há quanto tempo. Fizemos uma primeira reunião, foi muito boa, mas naquela ocasião eles esperavam uma pessoa mais de comunicação do que comercial. Eu, como contei na minha trajetória aqui, eu passei muito mais para ser um cara comercial, de dinheiro e patrocínio do que de comunicação. E aí não me chamaram e quem realmente assumiu a função foi a Leilane. Então, eles tiraram a Leilane da MRV e ela foi para a Arena. E aí, um determinado dia, a Leilane me liga e fala, João, eu estou na Arena, mas eu vou sair, eu quero te indicar. Você topa? Eu falei, claro que eu topo. E aí a Arena já estava numa fase em que precisava realmente de uma pessoa com mais veio comercial. Né? Então, porque já estava o centro de experiência sendo desenhado, então precisava de alguém para vender ingresso, vender patrocínio do centro, e precisava vender cadeira e camarote do centro de experiência. Então eu vim
E está aí a convergência, né? Eu já tive a experiência de construção de estádio, né, na época do Mineirão. Na época eu desenvolvi a mesma coisa de elaborar o projeto comercial e botar tudo para vender. A Leilane, que seria a pessoa para desempenhar esse papel, estava de saída. E ela já tinha tido relação comigo e visto que o meu desempenho profissional era adequado. Então, cara, deu tudo certo para que o convite chegasse e eu pudesse aceitar e estar onde eu estou hoje, feliz da vida de voltar para BH, né, ficar mais próximo da minha família e tocar um projeto longevo, espetacular, que eu gostei muito de trabalhar com o estádio, então estou muito feliz e grato a Deus pela oportunidade. Apresenta um pouquinho dessa arena aí, imagino que você já tem esses números meio que de cor e salteados, antes da gente começar a fazer algumas perguntas até dos nossos companheiros aqui do Toque de Bola. Como é que você apresentaria esse novo estádio do Atlético? Bom, a Arena MRV vai ser o estádio mais tecnológico da América Latina. Vai ser uma arena multiuso e multifuncional para 46 mil pessoas. A gente tem 80 camarotes, 5 mil cadeiras VIP e vamos estar muito preparados para todos os jogos do Atlético e também eventos de todos os esportes, né? Os grandes shows musicais vão ser dentro do estádio e eventos, sei lá, feira gastronômica, qualquer outra coisa, a gente tem uma esplanada muito grande também para abarcar todos esses tipos de eventos. Vamos estar, a arena é muito bem localizada, tem grandes vias de acesso, tem um metrô muito próximo também. Vai ser um projeto, Ivan, de primeiro mundo para Belo Horizonte na rota dos grandes shows, grandes eventos e oferecer muito conforto para quem estiver tanto trabalhando, né, como também para ir lá assistir aos jogos e aos eventos. Hoje a gente está tendo, né, pelo que eu vi, eu não sei se estiver errado ou você pode me atualizar, porque foi divulgado pelo próprio site da Arena ontem, a venda, né, que já está uma venda bastante considerável em relação a camarotes, foi divulgado em algumas agências hoje também, de 81 camarotes, se estiver errado você pode corrigir, porque eu peguei isso da imprensa também, 81 camarotes em 3 setores, e já 66 de 81 já foram comercializados, é isso mesmo? Na verdade são 80 camarotes, a gente precisou fazer um ajuste no projeto hoje, então passou de 81 para 80 camarotes, e a gente, se eu não me engano, está mudando muito esse número, se não me engano são 64 camarotes comercializados. E a gente divulgou hoje também o número de 1.000 cadeiras cativas vendidas. E você pode achar o número 1.000 é baixo, né? A verdade é que foram 3 dias de venda dessas cadeiras e nós estamos falando de uma comercialização de cadeiras por 15 anos. O pessoal está falando que o áudio está chiando, eu vou trocar aqui o fone. Tá um pouquinho só, mas está dando para entender tranquilo. Pode trocar aí. Para quem está entrando agora, esse é o João Márcio Coelho Júnior, que é o gerente de marketing da Arena MRV, o novo estádio do Atlético. Deixa eu aproveitar, João, para fazer uma pergunta do nosso companheiro Pedro Sarmento. O Wallace Matos, o Pedro, deixa eu colocar do Pedro primeiro, que está em cima dos camarotes. Ele queria saber de você, com a venda de 81% dos camarotes já efetuada, como está sendo planejada a arrecadação com essas áreas? Olha, a gente tinha uma primeira meta de arrecadar 100 milhões. Né? Importante dizer que tudo que vai ser arrecadado com a venda de cadeiras e de camarote vai ser usado para a construção do estádio. Né? A gente tem hoje vamos dizer, um buraco no orçamento, né, que vai ser necessário a gente cobrir para fazer a construção do estádio. Então, no primeiro momento, o nosso... Obrigado, Lud. A Lud que deu a dica que o fone não estava funcionando. Beijo para ela, minha querida amiga. Então, tudo que a gente captar, a gente vai usar agora para a construção do estádio. O Wallace Matos, que você conhece também, grande jornalista que está com a gente agora, perguntando, no caso do estádio, como é o desafio de vender, entre aspas, um produto que fisicamente não existe, mas já mexe com as paixões por todos os lados, não só em Belo Horizonte, mas nessa paixão do futebol.
Acho que o principal diferencial que a gente tem é a parceria com a MRV. Né? Tudo que o Dr. Rubens Menin mete a mão tem muita credibilidade. Então, todo o projeto passa por ele. E, então, acho que ninguém tem dúvida de que a Arena vai ser, realmente já existe, já é uma realidade. E a prova é isso, que a gente não teve dificuldade nenhuma de vender os camarotes. E a gente está tendo uma adesão muito grande da torcida na relação às cadeiras. Então, acho que a grande dificuldade que a gente teria de vender, realmente o estádio não existe, ela é totalmente eliminada, dada a credibilidade que principalmente a MRV tem, e naturalmente o Atlético, um clube centenário, com uma estrutura cada vez mais profissionalizada também. Então, as coisas estão fluindo super bem, graças a Deus. Você já está, assim, vamos dizer, no dia a dia, talvez até não seja tão tranquilo, mas vamos ver se você consegue passar assim. O que te chama a atenção? Claro que toda coisa nova, né? Você tem a possibilidade da tecnologia maior. E você citou o mais moderno da América Latina. Cita aí alguns dados, alguns fatos que chamam a atenção, considerando essa construção bastante nova e que tem uma previsão de terminar num prazo bem rápido também. A gente tem mais ou menos 2 anos de obra e eu acredito que talvez o grande diferencial vai ser essa parte tecnológica mesmo. A gente está super empenhado em ter o estádio mais moderno da América Latina e estamos contando com uma consultoria da Accenture para nos ajudar a desenvolver esse projeto. Realmente vai ser muito, muito bacana mesmo. E toda essa parte de hospitalidade, né, que a gente está desenvolvendo, a parte de camarotes e de cadeiras VIP, cadeiras cativas, está com uma adesão muito grande. A gente tem certeza de que os números vão aumentar muito rapidamente. Então o estádio vai estar sempre com a casa cheia, vai ser muito bacana o Atlético mandar os jogos lá na Arena MRV, ter a própria casa, né, e conseguir fazer todas as ativações que vão ajudar o clube a conquistar cada vez mais títulos. Deixa eu fazer uma pergunta de torcedor. A gente tem como um estádio, né, particular, na verdade não é que é uma situação diferente do Palmeiras, e a gente viu o Palmeiras, agora o time caiu um pouquinho, mas até 2 temporadas brigando por título, de repente tinha um jogo importante, mas já tinha um show marcado há 2 anos atrás. Aí o torcedor do Palmeiras descabelava e se perdesse o título por conta daquele jogo que não foi naquele dia. Conta um pouquinho aí, faz um pouco essa diferenciação, se vai rolar isso, ou por ser já uma arena construída exatamente para ser o futebol e para ser o show, não vai ter esse problema. Acho que a grande diferença é que o estádio, que a Arena MRV, é a Arena do Galo. O estádio é do Atlético. Então, o Allianz Parque, ele tem a gestão pela W Torre, né, que tem no contrato com o clube a prerrogativa de realizar os eventos lá, e ela manda os jogos para fora do estádio mesmo. Está previsto no contrato. Então, aqui na Arena MRV, a Arena é do Atlético. Se o Atlético quiser autorizar que aconteça um jogo para ele jogar em outro estádio qualquer, é uma decisão do clube, né, e não da Arena. A Arena pertence ao Atlético. Acho que essa é a grande diferença. Então, hoje a gestão da Arena MRV, embora ela seja terceirizada, né, separada do clube, a gente tem uma relação muito próxima. Então, o Leandro Figueiredo, por exemplo, que é o diretor de novos negócios, diretor de marketing do Atlético, eu converso com ele quase que diariamente. Mesma coisa com a equipe toda a equipe do marketing lá, o Pedro Melo, o Marcelo Machado, a gente está sempre se falando, o Emerson, que cuida da parte de redes sociais, o Domênico, que é o diretor de comunicação. Então, assim, a gente é do Galo, a Arena é do Galo. Então, essa é a grande diferença em relação ao Allianz Parque. Dá para se ter uma ideia nessa projeção, por exemplo, os shows ao longo do ano vão gerar mais receita do que os jogos? Tem algum tipo de estudo em relação a isso, João? Tem um business plan, sim, mas eu confesso que eu nem sei os detalhes, porque eu cheguei há pouco tempo e já entrei num fogo cruzado aí para colocar isso tudo de pé, como eu te falei, né? Colocar o centro de experiência apto para receber o torcedor, colocar as cadeiras cativas para o torcedor comprar no site, preparar
todo o projeto de venda de camarote. Então, eu sinceramente eu não sei ainda o plano de negócio lá para frente. Acho que agora, a partir do próximo ano, a gente vai conseguir avaliar melhor, entrar nos detalhes aí de operação do estádio. Certo. O Wallace também tem uma colocação com uma pergunta em relação à pandemia, né? Lembrando que os departamentos de marketing dos clubes foram desafiados a bolar produtos para gerar arrecadação, ou ativações, ou envolvimento de doações por redes sociais, plataformas como o YouTube, e perguntando para você, né, homem do marketing, quais as mais efetivas que você acha dessas ações e que podem permanecer mesmo com a volta da possibilidade de ter a presença de público nos estádios? Como gerar essa receita ainda sem esse público no estádio? O que a gente mais teve sucesso lá no Flamengo, que eu ajudei a trabalhar, né, com a equipe, né, foi na parte de conteúdo de redes sociais. Então, o Flamengo tem uma equipe de redes sociais muito forte e desenvolveu projetos que ajudaram bastante a gente a minimizar o problema com os patrocinadores, né, que tinham perdido um pouco de exposição de marca em função dos jogos. Então, a gente usou as redes sociais para minimizar isso. Além disso, a Flá TV, né, que assim como os outros canais de clubes no YouTube, aumentaram muito a quantidade de conteúdos, e aí foram sendo criados novos projetos e, consequentemente, aumentando o interesse de patrocinadores em fazer parte da Flá TV. E, por fim, um exemplo como o de agora, que são as lives. Então, esse tipo de live ganhou espaço. A gente fez algumas com patrocinadores, por exemplo, Sportsbet fez com o Rafinha. Então, o Denilson, que é patrocinado pela Sportsbet, entrevistou o Rafinha numa live que durou mais de 1 hora. Os caras saíram e entraram de novo. Sucesso espetacular para as marcas, né, tanto do clube quanto do patrocinador. E o Flamengo fez uma live super grande, acho que foram 6 horas de live, que o pessoal desenvolveu lá conteúdo, né? Eu não participei do desenvolvimento de conteúdo, ajudei um pouquinho, mas eu ajudei a trazer os patrocinadores que bancaram a live, né? Então, o primeiro deles foi a Brahma, de novo, que entrou logo do início e ajudou demais a fazer o projeto acontecer. Então, eu acho que esses projetos de conteúdo em rede social, Wallace, eles chegaram para ficar, e as TVs de clubes também. Então, esses 2 projetos, eu acredito que são crescentes aí em todos os clubes do Brasil. E dessa sua experiência boa de Mineirão, tem alguma coisa que você está podendo trazer, ou é panorama muito diferente? Ou sim, tem coisa que dá, olha, fiz no Mineirão e quem sabe aqui dá certo? Não, tem bastante coisa. Então, a venda de cadeiras, por exemplo, que a gente colocou no ar no final de semana, ela estava sendo desenvolvida junto a uma empresa que não tinha nenhuma expertise em venda de futebol. Então, eu trouxe a Futebol Card para a mesa, para negociar. Eles foram meus parceiros no Mineirão. Eu fazia gestão de contrato com eles lá. Saí do Mineirão, eles se mostraram uma empresa tão séria que eu desenvolvi uma parceria comercial com eles também, que era um projeto particular, né, da minha agência, com a Petrobras Premia, que é um programa de fidelidade dos postos Petrobras, e aí eu comprava ingressos de clubes e arenas para o Petrobras Premia distribuir para os clientes que têm um programa de fidelidade. Então eu chamei a Futebol Card para me ajudar a executar esse projeto. E a gente trabalhou junto durante 2 anos, o projeto está suspenso em função da pandemia, mas, de novo, foram super profissionais, e aí eu consegui trazê-los para esse projeto. Eles estão fazendo uma entrega espetacular para o estádio. O sistema tem funcionado super bem, girando, tanto que a gente vendeu essas mais de 1.000 cadeiras aí em pouquíssimo tempo. Então, acho que essa minha experiência em futebol foi bastante importante para trazer um player que já estava totalmente acostumado e adaptado para esse projeto. Bacana. Eu estava vendo aqui no site também, no site específico, vocês têm aqui, mostram, né, se você quer acompanhar a obra, aí você tem, te joga ali para
Tem também uma visita, como é que é essa visita do Centro de Experiências que tem aqui no site? De repente tem um atleticano aí que está empolgado, vai querer ir lá amanhã. Olha quem entrou aí, o Léo Lemos, eu falei dele hoje, foi vice-presidente de marketing do Fluminense. Léo, te elogiei aqui, viu? Obrigado pela oportunidade que você me deu lá no Flu. O Centro de Experiências, ele é um espaço em que o torcedor pode conhecer como vai ser a Arena MRV desde já. Então, temos uma série de atividades que são imersivas e que são interativas para o torcedor conhecer a arena. Temos uma maquete 3D que recebe projeções e o torcedor consegue ver como é que vai ser o fluxo de entrada, como é que vai funcionar em dias de jogos. Então, você já consegue ter uma visão muito clara de como vai ser. Um cinema 180 graus, um camarote modelo e uma experiência de realidade virtual que é simplesmente espetacular. Então você coloca aquele óculos grandão, tem um fone de ouvido e você fica literalmente dentro da Arena MRV. É uma experiência que muita gente sai de lá emocionada, porque realmente é muito bacana. E aí, depois que você sai dessas experiências, tem uma loja com produtos oficiais do Galo e da Arena, um barzinho e um deck com vista para a obra. Então, é uma experiência muito legal para o torcedor atleticano que quer acompanhar de perto o crescimento desse grande sonho que é a Arena MRV. E aí alguns ídolos já foram lá, né? Ronaldinho e vários outros ídolos do Atlético, né? Ronaldinho, o Éder, Reinaldo, Hever, Dátolo. Então tem uma turma boa indo por lá e tem muito mais por vir, se Deus quiser. Agora, João, a gente já está caminhando para a reta final aqui, partindo dessa experiência que você teve em estádio, em clubes, queria que você desse uma avaliada assim, em relação a esse contato do marketing do clube com o torcedor, do tempo que você começou até agora, esse lado da emoção, esse lado é forte, né? Quer dizer, o cara vai no estádio que ainda não existe, mas já sai de lá arrepiado. Exatamente. Esse momento que eu estou vivendo agora, em que a tecnologia está mais avançada e que o marketing digital está mais avançado, a gente realmente consegue entregar mais valor e mais emoção e mais tudo para o torcedor. Então, essa experiência, esse centro de experiências que já está funcionando, o torcedor que sai de lá sai realmente encantado, né? Você imagina, você vê a maquete que tem 2x2 com projeções, você vê um camarote modelo com seus olhos mesmo, né? Não é uma perspectiva de computador. Você vai na realidade virtual, quando você entra no estádio e você sai para um deck que você consegue ver a obra, você tangibiliza essa experiência de um estádio que está em construção de uma forma muito emocional. Então, para o torcedor é realmente uma experiência inesquecível e todo mundo sai de lá realmente muito feliz. Em relação aos avanços que tem já nesses 10 anos de experiência que eu tenho, realmente a parte de redes sociais, o conteúdo ao vivo, o conteúdo da TV dos clubes, tudo isso se desenvolveu demais. Os torcedores já esperam isso dos clubes e das arenas e de tudo isso. Então, realmente é um desafio muito grande que a gente tem de entregar aquilo que o torcedor espera e gerar valor, criar novidades. Realmente é desafiante e, ao mesmo tempo, muito gratificante quando a gente vê ações dando resultado. Com certeza. Para fechar, então, João, já agradecendo, é uma preocupação que algumas pessoas têm, até em função das reformas recentes, principalmente quando foram feitas na Copa, de elitizar muito o futebol. Tem algum projeto que garante um acesso ou vai ser inevitável que o sócio-torcedor tenha os benefícios e, vamos chamar, o torcedor comum acabe não tendo tanto espaço? Como é que vocês estão administrando isso? A questão do sócio-torcedor, eu entendo que ela tenha vindo para ficar. O sócio, o torcedor que consegue contribuir mensalmente para o clube e gerar uma receita importante para que o clube mantenha os contratos com grandes jogadores, consiga trazer novos atletas, consiga estar melhor estruturado e disputar mais títulos, ele naturalmente precisa ser mais valorizado.
né? Então, em todas as ações que a gente cria na Arena MRV, a gente dá preferência e benefícios para o sócio-torcedor. Então, a gente está no momento, por exemplo, de venda de cadeiras. Primeira fase exclusiva para o GNV preto, né? O GNV é o galo na veia preto, que é o top de linha. Agora, a partir de amanhã, a gente abre para o prata e depois para o branco. Nas lojas, no centro de experiência, também prioridade e desconto na compra de ingresso. E na loja tem descontos que são proporcionais. O galo na veia preto ganha 10%, o prata 7% e o branco 5%. Então, a gente precisa realmente valorizar o torcedor que está disposto a investir mensalmente para que o clube tenha uma receita recorrente, né? Então, isso sem dúvida nenhuma vai acontecer e vai ser uma realidade também na Arena MRV. Tá certo, João. Como a gente esperava, ou até mais do que a gente esperava, foi muito bom. Dá para a gente daqui a pouquinho, né, fazer uma outra e com certeza teremos muitas novidades. E a gente queria, né, bater esse papo com você, não só para falar da Arena, mas a gente aqui de Juiz de Fora gosta de ver um cara daqui, um cara que todo mundo gosta e que está trabalhando e que está atuando numa função importante e trazer um pouco dessa experiência, desse conhecimento para a gente. Então a gente queria, nessa live também, aproveitar para você contar do Mineirão, do Fluminense, do Flamengo e agora da Arena e certamente de outros desafios que virão. A gente quer agradecer, aproveitar, não deu para agradecer todo mundo que mandou abraço. Abraço para a Nara, para a Celda, para a Suzy Martins, para o Fabrício, para o Léo, para o Tiago, para o Fábio Pinel, para o Leandro Franco, Gustavo Lima da Prata, desculpe se eu não falei todo mundo. Então, João, bom demais. Siga aí com a sua trajetória e mande as novidades. E manda essa foto para a gente também. Tá bom, essa foto que você pescou aí no Flickr do Atlético. Vou achar aqui e vou te mandar no zap aqui também. Obrigado, Ivan. Foi um prazer muito grande bater esse papo com você. Obrigado demais pelo convite. Me senti super homenageado. E conte sempre comigo. Que eu puder ajudar, vou estar aqui sempre. Com certeza. A gente agradece o João e também os nossos patrocinadores, Mastercal, agente autorizado, Claro, Plask, trabalhando incansavelmente pela sua saúde, Santa Casa, tradição, referência e o projeto Cidadão Consciente da Hiperro Embalagens. Conversamos com o João Márcio Coelho Júnior, gerente de marketing do novo estádio do Atlético. Ótima noite de segunda, ótima semana para você, João, e para todo mundo que acompanhou a gente. Valeu. Um abraço.